Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade. Sou Gessé e no vídeo de hoje iremos falar sobre se nós sofremos ao morrer. O que acontece no cérebro quando alguém morre? Quando alguém morre, o seu sistema nervoso central para de funcionar de forma irreversível e permanente. A causa da morte pode influenciar como isso acontece no organismo. Se a pessoa morre aos poucos, como em caso de falência de vários órgãos, o corpo humano tenta preservar o cérebro, o coração e os rins. Em algumas situações, como por exemplo um indivíduo que tem falência de vários órgãos, há um processo gradual e lento em que os órgãos mais importantes são protegidos, como por exemplo o cérebro, o coração e os rins. Os outros órgãos vão se deteriorando. Com o tempo, tudo para, como se fosse um ônibus que bate em um poste. Quem está dentro, gradativamente, também vai perder o movimento e a atividade, explica o médico neurocirurgião Fernando Gomes, professor livre docente do Hospital das Clínicas de São Paulo. A experiência de quase morte, EQM, é definida por uma diminuição do fluxo de sangue no cérebro, que atinge principalmente uma estrutura chamada lobo parietal. De acordo com a medicina, do ponto de vista neuronal, o fluxo de sangue reduzido não chega a causar um derrame com dano irreparável das células, mas mantém algum nível de consciência, de forma que há lembrança sobre a experiência. É muito frequente o relato de percepção de um túnel com uma luz no final e uma sensação de conforto, provavelmente causada pela liberação de neurotransmissores, como por exemplo, derivados de opioides, endorfinas e similares. Toda essa explicação é a nível científico e material. Mas nosso foco aqui hoje é a parte espiritual. E sabemos que na parte espiritual, a medicina em si desconhece todo esse processo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar sua opinião. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi and Korean. Temos conhecimento de que a desencarnação, ou o término do corpo físico, é um evento natural, inevitável, quando as energias destinadas à encarnação cessam. As crenças religiosas, culturais, sociais, familiares, ou até mesmo a tendência da vida podem resultar em uma interpretação temerosa, supersticiosa, folclórica acerca desse assunto. Os espíritos fornecem as respostas para essas questões, especificamente das 154 a 162 presentes no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata do retorno da vida corporal ao espírito espiritual. Nessas questões, questiona-se aos espíritos se há sofrimento no momento final do desligamento do corpo físico e do corpo espiritual. Os espíritos afirmam que não há sofrimento nesse instante final do desligamento. Independentemente das condições que conduziram à desencarnação, a pessoa passa por um processo de inconsciência nesse momento derradeiro. Pode-se dizer que se trata de um desmaio. No entanto, Kardec menciona que nos momentos que antecedem esse processo final de desencarnação, ele se refere a esse período de tempo como agonia. A agonia tem uma intensidade que Kardec caracteriza como um fenômeno significativo. Esse fenômeno é denominado perturbação e ele vai além, afirmando que é um fenômeno natural, pois é comum a todos nós em algum estágio de nosso desencarne. Alguns de nós experimentarão essa perturbação de forma mais suave, enquanto outros a sentirão de maneira mais intensa.
Esse período de perturbação é o momento em que o espírito se vê privado de suas sensações, emoções, capacidade de agir, pensar e sentir. É nesse momento que o espírito se encontra verdadeiramente aprisionado. Essa condição pode durar algumas horas, dias, meses e até mesmo anos, conforme colocado por Kardec. A intensidade e duração estão relacionadas às condições nas quais o espírito se desencarnou, incluindo as condições espirituais, morais e físicas. Todos esses elementos contribuem para esse período de perturbação. Quanto mais o espírito se preparou durante toda a existência, em sua forma de viver, agir, pensar e sentir, menor será a perturbação. Os espíritos maduros, que transformaram sua encarnação em uma oportunidade evolutiva, são como frutas maduras que se soltam naturalmente do galho. Por outro lado, aqueles espíritos que se inclinaram fortemente ao materialismo, ao sensualismo, perderam verdadeiramente a conexão com as questões de sua vivência material e enfrentarão maiores dificuldades nesse processo de perturbação. Eles vivenciarão um tempo mais longo para adquirir a consciência espiritual. Nesse processo de perturbação, também estamos relacionados à condição fluídica de nosso corpo físico, ligada ao nosso corpo espiritual. Portanto, segundo Kardec, aqueles que de alguma forma tentaram contra a própria vida podem excepcionalmente experimentar o sofrimento do colapso do próprio corpo. Hoje, temos ferramentas para compreender a condição do espírito encarnado e a forma como ele deve se preparar diariamente para retornar à sua morada espiritual. Na questão 157 do Livro dos Espíritos, também é mencionada uma maneira de se preparar para o processo de desencarne. Esse preparo ocorre por meio de intuições, inspirações, visitas espirituais, sonhos, nos quais o espírito naturalmente compreende que está se aproximando o momento de retornar à sua verdadeira morada espiritual. Essa é a forma como Deus acolhe novamente seus filhos em sua morada. É nessa consciência que o espírito tem a oportunidade de se preparar um pouco mais para esse momento. Todos nós passaremos por esse instante. Vivenciaremos essa perturbação, que, conforme Kardec afirma, é um fenômeno natural, mas sua intensidade dependerá da condição espiritual que associamos à vida terrena. Se já possuímos essas informações relevantes sobre nosso retorno, se já sabemos que o sofrimento é apenas um lembrete de nossa condição espiritual, e se desejamos evitar esse sofrimento, o que é possível, então, desde já, vamos transformar nossa existência diária em um equilíbrio e em uma paz.